Clube chegou a vez. Meus amigos, novamente, um grande abraço a todos, dizendo que essa programação, nós estamos aqui no estúdio, olha que lindo estúdio, o Metapá, com essa programação Meta Esporte Clube, a Hora do Capitão, tradicional horário já do rádio há muito tempo. Eu estou aqui com José Domingos, Edemar José, que aliás está feliz, disse que vai receber um prêmio, ou ele vai voltar para Blumenau, ele vai contar essa história aqui. Opa. E tem o Carlos Mion. Antes dizendo que é uma programação que também ela é apresentada, né, pela Rádio Futebol, toda essa conversa sobre o futebol paranaense, depois, é claro, em outro grau, como ontem. Quem não gostou do primeiro tempo da equipe do Palmeiras, foi um espetáculo. Tudo isso nós vamos falar. E a vitória do Atlético, hein? A vitória do Atlético serviu não só para o Atlético, como para o Curitiba. Claro. Vocês mesmos já estavam dizendo isso. E o que dizer? Chegou aqui o Mignon para falar isso. Se tivesse aqui aquela gravação do último programa que fizemos, valorizando o Mirassol, nós íamos ganhar um prêmio, porque o que nós falamos do Mirassol, e de repente viu o que aconteceu, estava perdendo 3-0, empatou no Rio de Janeiro 3-3, e comentava sobre o que é isso, milagre, pode ser considerado um exemplo para todos nós, mas tudo isso nós vamos destacar aqui neste programa. Começo com você, Zé, aberto, tem muitos assuntos, puxa um que nós vamos no carretel, vamos lá. Um abraço a você, Hidalgo, um abraço a todos. Hidalgo, esta situação de empate do Mirassol frente ao Botafogo me trouxe ainda ontem à noite a uma triste lembrança, a uma triste recordação dos meus tempos de Colorado. Em determinada ocasião, e está aí firme e forte para contar a história, o Liverpool. Uma determinada ocasião, Colorado, que estava com um time muito bom, foi jogar no estádio do Atlético Paranaense. E o Colorado foi lá e impôs, logo no início, uma diferença de 3 gols. E acabou perdendo o jogo naquela tarde inspirada do Ziquita. O Atlético ganhou do Colorado por 4-3. Virada histórica, né? Virada histórica. Uma tristeza tremenda tomou conta de todos nós colorados. Ninguém acreditava naquilo, mas são coisas do futebol. Agora, só acontecem coisas no futebol quando você tem força, você tem presença e você não se entrega ao resultado. Só dá um tempo, Zé, já que você está levantando, foi aquele jogo famoso do Ziquita. Do Ziquita, eu citei agora aqui. Jogo famoso do Ziquita, que uma coisa, triste hein? recordação. E que coisa, foi lá no Joaquim Américo. Joaquim Américo. Mas acontece aquilo o seguinte, foi uma Hidalgo, coisa incrível. No futebol tudo pode acontecer. Dizem que o jogo só termina quando o árbitro dá o apito final e mostra o centro do campo. E esta é uma realidade, mas ainda há alguns que pensam que não. Ontem o Botafogo, no primeiro tempo, deu um vareio 3-0. Ao natural. Ao natural. E daí? Me conta essa história. Em 15 minutos, o Mion vai contar melhor, que o Mion tem uma opinião. Nós fizemos programa de rádio há pouco e eu gostei muito da colocação que o Mion fez e ele vai abordá-la aqui também. É uma informação importantíssima. E daí, daqui a pouco, 3-3. São coisas do futebol. 15 minutos. 15 minutos, 3-3, e o Mirassol não ganhou o jogo por detalhe. E o Mirassol, que entrou para ser o patinho feio da competição, é o sobe e desce, é o 4º colocado, está aí na briga para ir para a Libertadores da América. Firmando o conceito, jogo desse... Firmando o conceito e mostrando que tem competência e que tem bons jogadores, tem um bom comando técnico que passou aqui pelo futebol paranaense, o Guanais, né? Ele é o treinador. Ele que é o treinador vitorioso. Tem que ser valorizado, nesse time. Sim. Tem que ser valorizado indiscutivelmente. Mas em termos locais, eu acho que esta última rodada da Série B
foi extremamente favorável para os times paranaenses. O Coritiba se afirmou como líder da competição, distanciou 2 pontos do direto perseguidor, o Goiás. 47 e 45. 47 e 45. O Atlético Paranaense fez um bom 39, resultado, foi para 39, encostou. Quarta vitória seguida. Quarta vitória seguida, encostou e 3 fora de casa. ganhou da Chapecoense, O Edemar diz, concorrente direto. 3 partidas jogadas fora, hein? Fora de casa, 3 jogos Muito fora bem de casa. lembrado. O Atlético Paranaense, então. Aliás, tem sido um detalhe Segurou interessante. Chapecoense Um pro detalhe Coritiba. interessante, até você pedia tema para É. nós debatermos, e é um detalhe interessante para debatermos aqui. Observe que os times neste campeonato da Série B estão fazendo melhores resultados fora do que em casa. Observação do nosso União, né? É a situação do Coritiba. Coritiba ganhou mais fora do que nos seus domínios. O Atlético Paranaense, neste embalo, ganhou 3 fora. E outras partidas têm demonstrado esse detalhe que dia desses o Mion enfatizou pontualmente aqui com muita propriedade. Então é um assunto realmente a ser debatido. E vamos. Os times jogando fora estão ganhando. Daí o nosso sempre pessimista Luiz Carlos Sabadinho, o Birubiru, esse é um Sobra, pessimismo. Tá bom, E ele tá bom, ouve, aí. e ele ouve lá alguém falar, ele põe aquilo na cabeça e guarda. Ele ouviu o Ezequiel, um atleticano, o Zica, Ouviu lá o na Galo Urca. cantar, né? O atleticano disse, Ele ouviu o olha, Galo cantar em algum lugar. já daqui a pouco o Coritiba vai perder para o América, o Coritiba vai perder para... Só o Atlético que vai ganhar de todo mundo. O Coritiba vai perder. Coritiba não pode perder para o América. Não pode. Para quem está na ponta. Exatamente, o América já praticamente rebaixado. Então, por favor, o Coritiba está muito E bem. o Alberto Valentim, viu, foi Zé, auxiliado pelos contratado resultados. Agora. Alberto né? Valentim chegou agora para salvar o time do América. O Alberto, técnico. Mas não vai conseguir. Não é? tem jogadores, né, Não Zé? tem jogadores. É um time muito jovem para uma Série B. E o Operário de Ponta Grossa empatou essa última partida. Empatou, não foi um bom resultado, mas segurou também o Cuiabá. não perdeu. Mas colaborou com o futebol paranaense, Claro. porque segurou o Cuiabá, que é concorrente também Do Atlético. a entrar Ali atrás. nos 4 primeiros. Então foi uma rodada boa. Essa vitória para os do paranaenses. Atlético também E o ajudou Operário, o Coxa, né? Claro. Ajudou o por Coxa, 41, lógico. O Operário. O Operário está aí ainda, Cooperação mútua. dentro daquilo que ele apregou recentemente, o seu presidente, manter-se, e o Operário vai manter-se. Agora, esta vitória do Atlético frente à Chapecoense foi extraordinária, 6 porque pontos. a Chapecoense é um concorrente direto e poderia, vencendo, apertar o Coritiba, não é? Eu queria falar depois desse centroavante que já falamos aqui, colombiano. Eu gosto de futebol colombiano. Esse Viveiro chegou aí. O trem. Ele está fazendo. Agora é trem. É o trem. É o trem. apelido dele, Agora- lá. Mas Agora é o trem. ele derruba uma parede lá. Edemar Anuzek. Me conta essa história toda aí, Mirassol. O Zé falou daquele jogo do Ziquita. Eu vou falar de um jogo que eu não assisti, meu pai assistiu. Eu tinha 11 anos de idade, 1957. Estádio Augusto Bauer em Brusque, um amistoso interestadual. O Clube Atlético Carlos Renault, que depois de 42 anos volta agora à divisão principal do futebol de Carlos Santa Catarina. Renault. Carlos Renault. Tradicional. Ouvia falar com o Radinho em São Paulo, quando era moleque. O pessoal fala Car Renault, né? É o Carlos Renault. O Carlos Renault fez um amistoso com o Botafogo Futebol de Regatas um ano antes da Copa de 58. Botafogo O Botafogo com aquele baita time. Botafogo com Garrincha, Didi, Paulinho, Valentim, Zagallo. Amarildo. Amarildo, O devia Amarildo estar, não acho que tava? não jogou essa partida. Quarentinha, Mas então. tinha Então. o Quarentinha. Quarentinha. Eu não E era o Amarildo, era o goleiro- Quarentinha. O goleiro não era um Manga, o goleiro era... Cal. Adalberto. Adalberto. Teve o Cal também. Teve o Cal também. Newton Santos. 57, espera aí. Pampolini, Pampolini bom, foi um grande volante. Poxa só para vida. contar, resumir a história. Terminou o primeiro tempo, meu pai contava a história, porque não tinha lugar para ficar no estádio. Eles arrumaram tambores e ficaram, ele, o seu Walter Esteban. Pô, 57? 57. Que é o quê? O que aconteceu? Primeiro tempo,
Clube Atlético Carlos Renault 5, Botafogo Futebol de Regatas 1. Aí o Botafogo no segundo foi Mas jogar. como ganhou? Como é que é isso aí? Fazer 5? 5-1. 5-1. Mas foi um jogo de festa. Terminou empatado em 5-5. O Teixeirinha jogou ou não? Jogou Teixeirinha. Foi reforço, Teixeirinha, Petrucci. ele que fez a diferença. Não, Meu era- amigo Teixeira, era- amigo do Edemar. Um dos maiores jogadores da história de Santa Catarina, né? Jogou no Bangu do Rio. O Teixeirinha Craque. Olha, jogou no São Moziman- Paulo. Não é. Esse Teixeirinha esse é é outro. outro Teixeira? Não, esse é O o Teixeirinha era do São Paulo, era Nildo- ponta Nildo esquerda. Teixeira Esse era de- meia. Já Craquinha. falecido Nildo Teixeira de Mello, nascido em Tubarão, Santa Catarina. Agente ferroviário. O Carlos Renault tinha, teve nesse jogo o Moziman, um goleiro fantástico da época, Ivo Maier, zagueiro central. Todo reforçado, o Carlos Renault. Não, esse era o time titular. Era o time mesmo. Do Renault? Não foi reforçado, não. O Moziman foi goleiro de seleção o catarinense, goleiro, que era eu o me lembro do titular. Moziman. Aí tinha o Ivo Maier, um zagueiro central de alta qualidade. Jogou em Antônio Blumenau Nuno. depois. A Conheci Genor, lá. ponta esquerda, que passou no São Paulo. São Paulo, Genor. O ataque tinha Petrucci, tinha o Teixeirinha, Esnel e Agenor. E tinha os outros jogadores de alta qualidade. Era um bom time. Aliás, foi na década de 50. E foi o campo era bom na época? Bi- Era bom o campo? É, O gramado é pequeno? Hoje colocaram o Estádio gramado. pequeno. O Carlos Renault de que cidade que é? Brusque. Brusque, tá. Hoje Brusque tem o Carlos Renault na Série A e tem o Brusque na Série A do Catarinense. E Blumenau, com 400 mil habitantes, disputou Bom, a isso Série é B uma com coisa. duas equipes, não Aliás, conseguiu já subir. falei com o Edemar. E tinha 8 times profissionais em Blumenau, uma época. Eu estive lá. 8 times profissionais numa cidade. Vejam Não, só. não era Aqui é especificamente que nem- de Blumenau. mas Era que o nem- campeonato da Liga de Não, Blumenau. mas lá tinha Era o o Palmeiras, o Floresta Vasto de Verde, Palmeiras. Amazonas. Floresta de Pomereu, de União de Timbó. Tupi de Gaspar. Aí, Guarani de Blumenau, Palmeiras, Olímpico, Vasto Verde e Amazonas. 5 times. 5 times em Blumenau. Profissionais. Era o campeonato da Liga. E era um campeonato, Hidalgo e Mião. E o Zé esteve lá. O Zé trabalhou no rádio lá em Blumenau. Eu comecei no rádio em Blumenau. Aliás, eu vou falar daqui a pouco que vai ter uma solenidade muito bonita no próximo dia 3 em Blumenau. E eu fui convidado para essa solenidade. Lá, o campeonato da Liga Blumenense de Futebol e o meu clube de coração, que eu joguei lá no Guarani Esporte Clube, foi o campeão da Liga, da cidade da Liga Blumenense de Futebol em 1963, contra equipes super profissionais já da época. O Olímpico tinha o Barreira, que era goleiro revelado pelo São Paulo, foi reserva do Ari na conquista do Campeonato Carioca da primeira Taça Guanabara em 1960. Ele era a reserva do Ari, foi goleiro revelado pelo São Paulo, era o titular do Olímpico. Orlando, lateral direito, acho que você jogou contra, era do Nacional, da Rua Comendador Souza. Nilson Groio, que era de lá, Robertão, Zagueiro. que era do São Paulo, Nilson Groy é Jurandir. um zagueiro sensacional. Jurandir, lateral esquerdo, que De era de Ponta Grossa. Ponta Grossa. Meu Meio amigo, de campo, Jurandir. o melhor meio de campo que eu vi no futebol daquela época, Mauro e Paraná. Mauro e Paraná. E o Paraná, ataque? jogador de Paranavaí, que foi lá para Blumenau, foi campeão lá. E jogou no Ferroviário aqui, um Jogou no craque. Ferroviário. E aí tinha quem mais? O ataque, Lila, o Biduski, que mora hoje lá em Florianópolis. E aí o trio final, olha o trio final. Rodrigues, que jogou com você no Curitiba. Piracicaba, Jogou. Joca do Curitiba e Ronald do Curitiba. Ronald Rodrigues, jogou muito, Joca né? e Ronald Craque. trio que jogavam no Curitiba. Eu Jogavam no Curitiba. queria estender nessa conversa. A gente já volta nessa. Você vai falar de Blumenau. Por que Blumenau, Zé? Uma cidade linda, encantadora, turística. E os times de Blumenau. né? Eu não consigo entender isso. Eu quero falar aqui com o Mion. Agora porque- esteve para subir e caiu, não conseguiu. Olha, Não veja conseguiram. só, vocês estão falando lá de Santa Catarina, os times, 8 eram da mesma cidade. Isso. Aqui também é assim, né? Quando cheguei aqui era Britânia, hein? Tudo bem, Mion? Olá. Você lembra ou o Zé vai lembrar para nós? Era Britânia, Britânia, Juventus, Água Verde, Água Palestra Verde, Itália, Palestra Palestra Itália, Itália, Curitiba, Curitiba, Atlético, Primavera, Primavera, era isso também, Zé? Bloco Claro. Morganal. Bloco Morganal. Morganal. Não, Os era tradicionais, os tradicionais. Britânia, que foi sexticampeão, mas lá nos idos de 1920, né? Britânia fez história, Palestra Itália, o Denkimor, que uma época na guerra foi Palmeiras, porque não podia ter time com o nome de país, então virou Palmeiras, o Palestra Como, Itália. América, como o Guarani Blumenau era América, teve que virar para Guarani. Guarani. Então,
o Palestra Itália, o Bloco Morgenal, que surgiu do futebol amador e ficou há alguns anos, que é da Sociedade Morgenal, que fez fusão com o Bloco Morgenal, hoje tem a Sociedade Morgenal. O Bloco Morgenal ficou há alguns anos como profissional. O Esporte Clube Água Verde, Ferroviário, Clube Atlético Paranaense e Coritiba. E o Juventus, que você citou, o Juventus ficou até 1952 no futebol profissional. Depois desapareceu. Mas o Juventus teve a seu favor a revelação de grandes jogadores para o nosso futebol. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos lembrando aqui detalhes que é uma história do nosso futebol que a galera está ouvindo aí em todo o Brasil, graças à Rádio Futebol lá com o nosso Jarbas Duarte. Esses times aqui, Britânia, eles eram abastecidos por jogadores como da Suburbana? Sim. Era mais ou menos assim? Claro. Hidalgo, amigos, o futebol, Coritiba buscava jogadores no amadorismo, todos os nossos times. Né? Todos os nossos times. Estou falando isso porque todos hoje, os nossos times. Hoje parece que é o trio de ferro, como era chamado, você foi lá na festa do trio de ferro esses dias. Bonito. No pessoal Aliás, do abraço, Truco, né? abraço E o Hidalgo todos. foi lançar o livro lá, ele e o Acef são econômicos, barbaridade até nisso, eles não abrem mão pra nada. Levaram meia dúzia de livros. Não, foram 11. 11. Se tivesse levado Faltou 30, livros, cara. Faltou livro. Zé, o Hidalgo não tem mais livro. Tá no fim. É. Tá no fim porque eu tenho que segurar por Fazer a terceira edição agora, né? Não dá. Foi um sucesso, né? Foi, mas era o trio de ferro, Coritiba, Atlético e o nosso Ferroviário. Aliás, nessa época eu era jovem, acompanhava o futebol de Curitiba, embora morasse em Blumenau, tinha o clássico Coricaf, Capicaf. Não, eu cheguei aqui, era Coricaf. Foi uma época, Coricaf. eu acho que uns 5, 6 anos, o grande clássico deixou de ser o Atletiba para ser o Coricaf, porque o Ferroviário passava por uma grande fase, o Coritiba também, e o Atlético Paranaense estava em baixa, não é? Exatamente. Depois que o Atlético Paranaense fez a recuperação. Não dá para esquecer. Observe que naqueles tempos o Atlético só teve um título, não é? Em 1958. Depois era só Coritiba e Ferroviário. Depois o Atlético, vejam como ficou. O Atlético voltou a ser campeão 12 anos depois, em 1970. Então, naquela época, realmente, esses times dominavam. O Primavera ingressou no futebol profissional. Primavera foi um grande time amador, embora tenha apenas um título em 1957. Mas entrou no profissional e montou boas equipes, teve grandes jogadores, revelou grandes jogadores, mas ficou pouco tempo no futebol profissional. Palestra e Britânia desapareceram, surgindo a fusão com o Ferroviário, né? E veio então o Colorado. Sabe por que eu lembro de Coricaf? Porque eu estava chegando aqui em Curitiba. Eu nunca fui de fazer gols. No juvenil fazia porque era volante liberado, ia embora, ia para frente, né? E eu com o Filpo era mais preso, porque era Bidon, era o Krieger, jogadores mais velozes. E eu fiz um gol de fora da área no Paulista, me consagrei, porque o Paulista era um grande goleiro. Eu fiquei tão bravo, esse Hidalgo não marca gol contra ninguém, da intermediária, ele pegou no Paulista, um dos maiores goleiros foi meu, lá no, que eu conheci. Mas incrível. Ele foi pegou na gaveta, viu? Pegou na gaveta, um chute da intermediária na gaveta do Paulista. Você sabe que esse jogo um golaço do Hidalgo e o Coritiba ganhou o jogo. Esse jogo antecipou aí, os caras, mas quem é esse cara? Porque você chegava de São Paulo, ninguém sabia nada aqui, é uma verdade, só sabia do Bellini, do Zequinha, né, que vieram jogar aqui, Nair e tal. E o Atlético trouxe uma seleção, né? E aí foi um gol lá, eu sei que foi um gol ali da igreja lá. E ali eu falei Coricaf, porque o time do Ferroviário era muito bom. Até hoje, eu quero até cortar, até hoje não aceito. Eu também. Porque mudou tanto eu votei o Ferroviário para terminar vencido. Como terminou. Minho, fala aí alguma coisa, Minho. Olá, torcida. Tá ouvindo aqui falar de 1920. Ele sabe bem da história também. Eu sei parte, é que o Zé tá ligado em 220 hoje. E hoje é bom ouvir, Zé. Zé. Falou lá de trás, ele é o campeão. Histórias. O homem é uma enciclopédia. Mas você sabe que num momento desse é bom a gente
reviver, porque Claro. a garotada, hoje eles não sabem nada do Não que nós sabem estamos nada. falando. Não sabem nada. E o assunto, o que eu vou pegar um gancho que o Zé comentou, com relação a esse negócio que vai ganhar tudo, vai perder tudo. Você vê, olha só, o Goiás, vou pegar o Goiás, para não tratar de Atlético e Curitiba diretamente. O Goiás, nas últimas 5 rodadas, perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1. Está como vice-líder ainda. É o Você vice-líder. vê o que foi a campanha dele, hein? Então, Pra a chegar Gordura que nisso. fez, né? E tem uma gordura Deixou ainda. de ganhar 11 pontos como o Coritiba, que agora deixou de ganhar 14 pontos em casa. Não. mas veja bem. É que veio gordura, viu como é bom isso? Mas o Goiás continua com 5 pontos do Novo Horizontino, que é o quinto Não, colocado. é muita então, coisa. fica falando o Curitiba que vai cair. Que então isso falando aí- isso aonde? Não, que agora vai começar a perder. Isso aí não já cair, falei né? que eu vou tirar vai uma perder. foto do passaporte. Por favor. Isso aí é, sabe? Vai cair no agrado do torcedor adversário. Esse que é. Exato. Vai cair em termos de pontuação, de classificação, é líder, sempre primeiro, segundo Não, tem que colocado, vai entrar entre os cair. quatro, Eu não tem acredito campeão nisso, Zé. O Curitiba está a caminho do título. Não. E agora, completando o assunto que o Zé chamou a atenção, daí o telespectador fica em dúvida sobre a questão do Mirassol e Botafogo, capitão. É um assunto que eu sempre debato, que eu sempre entro. Sobre as vitórias que 3-3 o jogo Botafogo, só para concluir essa aí. E a torcida do Botafogo, mas ofendendo o Ancelottizinho de uma forma agressiva. sempre cai no técnico, né? Não sei o quê. Aí vem a pessoa, o personagem do jogo para mim. O capitão do Botafogo, o Marlon Freitas, quando a repórter perguntou, falou sobre isso, olha, essa gritaria contra o treinador, ele disse assim, não, nós jogadores temos responsáveis. obrigação de assumir a responsabilidade. Não é admissível um time estar ganhando 3-0 e tomar 3 gols em 15 minutos. muito Parabéns. bacana. Aliás, bonito. como- É difícil, Edmar, é difícil um jogador assumir. Tem que ser valorizado. É muito fácil ficar jogando Claro. tudo nas costas do técnico. Tudo é o técnico. Ele foi homem, foi profissional, foi correto. Ele assumiu em nome do grupo, porque não tem técnico que vai ajudar um time que fica assistindo o outro e toma 3 gols, capitão, em 15 minutos. Não, mas tem que acabar Não, com e essa outra onda. coisa é culpar o técnico que recém assumiu no meio da competição, com o Botafogo tendo vendido os jogadores. É um sem tal a- de vende Não, contra, É um vende tal me- de contra. vende me dá- contra você me dá um gancho, impressionante, só um gancho. Impressionante. Esse João Textor, ele tem 3 ou 4 times, ele É. faz o que quer, Zé Claro. e Mignon. Ele tira daqui, põe pra lá, de É. lá, vem pra cá, tá devendo Negócio lá, é- cobre lá. O que E o o Edemar que Alonso tá falou em valendo dois- essa o que SAF que o pro Edemar Alonso Botafogo? escreveu em 2012. Foi. Futebol virou só Mas, motivação verdade, mas não o pode. Botafogo O não é Botafogo- mercado Mas, financeiro. Edemar, o Botafogo teve um time o ano passado espetacular. Muito bom. Com a Almada, com o Igor daqui, o nosso Luiz Igor Fernando. Jesus. Olha, vários deles, Claro. né? E aí foi até a final, né? Foi campeão brasileiro, campeão Luiz Henrique. com o Luiz Henrique e tal. Desmancha o time assim, a torcida fica a ver navios, faz o que quer e agora passa vergonha e quer jogar a culpa em quem? No técnico. Essa covardia que eu não aceito. É gente. muito covarde. Eu não aceito E covardia jogadores contra também. técnicos. Por isso estou aplaudindo, porque os jogadores não assumem as suas responsabilidades. Aliás, o Eles detalhe, deixam né, que Mion? estoure no técnico O e que se Botafogo dane. tomou 3 gols em 15 minutos. Em 15 minutos. E o Palmeiras que tomou 2 gols em 5 minutos. Pois é. E o técnico... Não, Palmeiras não, perdão. O Atlético Opa. Mineiro. É o Atlético Mineiro. Atlético E aí- O Mineiro. e Atlético está em desmanche. Aliás, é bom falar. O Atlético tá arrebentado. O Atlético tem SAF, Cruzeiro. O Cruzeiro tem SAF, porque o milionário que é o dono da supermercado, ele é SAF Eu também. considero mais dono do que SAF. SAF dono, é um grupo que compra um Perfeito, clube. perfeito, Né? mas o ele- próprio Botafogo, o Textor é o dono. Mas o Né? Pedrinho é o cara que maneja o Pedrinho, dinheiro é. e tal. Olha, tá com problema financeiro. E o que, já que nós estamos falando, vamos fazer um geral. E o Internacional e Grêmio, gente? É.
Eu sempre aplaudi o futebol, difícil o futebol ganhar do Grêmio em todos os tempos, foi do bom você falar Internacional Não é bom e Grêmio, lembrar viu? isso também? Bem, Dal, foi bom você falar nisso, porque veio uma notícia e o Mion vai esclarecer aqui. Internacional e Grêmio numa fase difícil. Já a cabeça do Roger está a prêmio. Quem é o treinador visado pelo Internacional, Não vai Mion? dizer que é o conhecido. É o Odair, um dos Odair nomes Helman. citados e mais 4 nomes, 2 argentinos e 2 Que o Odair portugueses. trabalhou no Odair Inter. quer o Trabalhou no técnico- Internacional Não, foi o melhor e foi trabalho da carreira dispensado. dele. Odair E quer foi o dispensado técnico- pelo Internacional. Exato. Não tem. O Odair que era o técnico quando o Atlético conquistou a Copa do Brasil 2019. Exato. Aliás, é o seguinte, domingo tem o Grenal. E alguém pode cair. Algum técnico. Não, a ou própria- Mano Menezes no Grêmio, Os dois ou tão mal. Roger A Machado, própria Machado imprensa no gaúcha Internacional. está desanimada, que é uma, E é uma agora imprensa que teve cobra. Cobra muito. Teve um problema lamentável, né, e achei que a diretoria do Internacional foi humana, que houve uma reunião para o Roger ser dispensado, mas a tia do Roger faleceu em acidente. Então eles deram uma segurada. Mas eles, pelas Mas- informações que eu tenho lá do Darcy Filho, na verdade isso circulou. Mas o Internacional já tinha determinado que não ia mexer no técnico Por enquanto, né? antes E nem de ter deve. acontecido esse acidente. E nem deve. E nem deve. Nem deve. É a caso do Grêmio. O Felipão tá lá no Grêmio. Mano Menezes. Não, e depois tem um outro Não detalhe, tem capitão. mais. Eles Capitão, o que na que o Série meu... A, nós fomos para a 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que vai mudar agora, no meio da competição? Não, o que a gente fala vai aqui, adiantar né? alguma coisa? Não, ou não adianta. E o problema da maioria dos clubes não é técnico, é Por isso que falta de jogadores de eu qualidade. estou numa corrente e falo abertamente. Odair não vá. Claro que não. A imprensa aqui está defendendo quando você estava perdendo. Todos estão esperando, como o Mozart. Não adianta mudar. Não, Já é o conhece quê? o elenco. É porque- O que que o loucura, Odair, né, capitão? o que o Odair está fazendo de recuperação de um time, Zé, vamos aplaudir. Mas veja uma coisa, capitão, eu fiz esse comentário com o Zé. E nós temos liberdade para falar, claro. porque nós defendemos Você quer ver os uma dois. coisa? Quando ganha, infelizmente, muita gente comenta resultado só. Não só. comenta o jogo. Perfeito. Olha bem, ele entrou. Jornalismo de hoje. Ele entrou. Eu sou da antiga, graças a Deus. Eu vi entrar 2 laterais. Entrou Esquivel, mais como armação, e o Derek como Que eu ala. falei um dia, que jogador o Derek, Craque. de repente ele... gol que ele fez, hein? Não, eu comecei E a o ver gol um que ele jogo fez? que ele estava mais por dentro. Eu falei aqui com vocês. Exato. Ele é lateral, mas eu vi ele de meia. Que golaço que ele fez na bola comprida, E dominar a a bola bola veio aí. dali, ó. Não, a bola veio aqui, ó. Só quero concluir daí que por Não, alto. só- até exatamente a o que o meu vai entrada da- abordar. Só pra lembrar que ele fez mudanças. muda- É isso. Então jogou com 2 laterais, veja bem. Aí saiu o Filipinho, suspenso. O normal seria o Raul, que é volante, entrar. Não, ele colocou o Zapelli. Se Como o Atlético perdesse o jogo, iam falar o quê? Que ele era o culpado. Professor Pardal, Inventor. que jogou sem volante, porque é burro. Agora, porque ganhou, é maravilhoso. Ele usou o esquema tático, deu certo, e o Atlético só virou E você acha? porque tinha qualidade no meio de campo e esse Viveiros, hein? Não, Ele ataca a bola, ele vai lá. Esse é outro colombiano. Outro Sempre nível. Ele Avante defende, colombiano. ele arma, ele Ele é desarma, ele forte. ataca, Exato, ele faz de tudo. completo. É Pra diferença. muita- Eu quero perguntar, E mas mostrou para pra muita vocês, gente, Vidal Viveiros, como é que se cobra um pênalti. bate o pênalti e como ele entrou na cara do goleiro, jogou no meio das pernas. Eu até estava falando, a gente está falando sobre técnico. Você acha que o Derek chegou naquela posição enfiado porque foi dele ou o técnico abriu alguma coisa para ele chegar onde ele chegou no lançamento As duas coisas. do Zapelli? Porque tem jogador O lançamento, que não faz. E ele chegou. Como é bonito ver no futebol hoje, Zé exprimido, um lançamento que ele Que chega, lançamento, hein? domina, Coisa sai. rara, aliás, hein, capitão? Claro, mas Claro. E um detalhe, hein? Com aquele drible que ele deu, ele matou o goleiro e matou o Agora, zagueiro. a abordagem que o Hidalgo faz é muito importante. Por que ele estava naquele lugar Alguma coisa- naquela hora? Eu Foi trabalhado. acho que Foi é jogada trabalho de ensaiada. treinador. Mas Claro, é. trabalho Se de tá o treinador. Estivel. Isso ninguém fala.
Criticar o treinador, todos criticam. Agora, é o que o Mion falava há pouco. Se o Atlético não vencesse, o Real não estaria condenado. Mas ele teve participação decisiva nessa vitória do Atlético. Agora vamos falar. O segundo gol que o Atlético tomou também foi uma falha gritante do lateral. No primeiro também, capitão. Primeiro também. O primeiro marcando bola. A defesa do Atlético continua tendo percalço. Esse aqui é o detalhe. Por falar nisso, só de sequência, o Atlético vai receber nesse próximo jogo Vila Nova. Com moral, não. Hoje joga o Operário contra o Botafogo. Joga daqui a pouco. Mas se o Operário ganhar, ele entra na briga. Eu lembro bem o que se diz aqui. De uma coerência total. Defesa dos dois técnicos, quando na fase ruim. Nós podemos falar agora e aplaudir. Né? É importante. Aquela vitória mesmo de pênalti em cima do São Paulo parece que começou. Joga com quem? Lá fora? Ganha um time Novo Horizontino? Não, ele ganhou de um time Novo Horizontino. Foi fora? Não, foi aqui. Foi aqui. Teve um jogo, a CRB fora, ganhou fora. Novo Horizontino aqui. Voltou aqui, pega o Novo Horizontino, joga com o Corinthians e bem. Naquele primeiro jogo, o time começou a ficar inchado, né? Inchado de condições de incorporar, de entender. Essa vitória contra mais uma, hein? Que alavanca qualquer tipo de motivação. O jogador começa a ficar forte no elenco, todos se respeitam, a torcida começa a entender o trabalho que vem do técnico, porque até teve 6 que não arrumaram. 6 foram embora. Mas detalhe, ele também teve a iniciativa da diretoria, que não ouviu os treinadores passados. O Cuca lá atrás dizia: tem que ter reforço, senão o time vai se incomodar no campeonato. Mas agora ele trouxe 6 colombianos do Atlético e trouxe outros jogadores. Então ele está com um elenco muito bom. O Real tem esse detalhe também. Você já ouviu falar em jogo de 9 pontos? Esse jogo foi de 9. Curitiba 3. Curitiba 3, tirou os 3 Daí o torcedor do Curitiba, eu sei, lá o torcedor, ele vai ficar. Não, mas é isso mesmo. Mas é verdade. A vitória significa. Olha, se a Chapecoense ganhasse, capitão, ficaria a 3 pontos do Curitiba. Agora continua com 6. Aqueles comentaristas, né, Edemar, Zé e Mion, dos tempos bonitos, falava uma vitória significativa da equipe do Atlético, porque ele ganhou os 3 pontos, ele prejudicou o time da Chapecoense e ainda facilitou para o rival Curitiba, uma vitória brilhante. Esse é e anos passados. E é a realidade. E outra coisa, né? O Criciúma também fez um grande favor, né? Conseguiu empatar com o Volta Redonda. Ele já está caindo também. Volta Redonda, e poderia estar grudado com o Curitiba. Por favor, Mion, ninguém joga 38 jogos no linear. Não. É por isso que eu digo, 38 são muitos jogos. O Atlético, pessoal do Atlético, aplausos. 4 jogos seguidos com vitórias, uma recuperação sensacional, mas o Atlético vai ganhar todos os jogos? Não é assim. Ele vai ganhar. Mas há uma Por isso, o Atlético tem que ganhar todos os jogos, os outros perderem para o Atlético chegar lá. A missão do Atlético é difícil em se classificar, voltar à elite do futebol brasileiro, porque os outros também vão ganhar. Os outros vão pontuar no campeonato. Então observem que, Mion, que é o homem dos números, o Curitiba tem 47 pontos. 47. 45 o Goiás. Daí vem para baixo. Criciúma. O Atlético só para um Criciúma parâmetro. É 4-2. O Atlético tem 39, não é isso? Daí, 39. Vejam a diferença dele para o Curitiba. Nada, agora ficou. Não, ele em relação ao Curitiba, mas ali para entrar no funil, tá pertinho, ele tá 8 pontos. Não do Curitiba. Já pega aqui, ó. 41. Mas os outros têm que perder, Resultados os outros têm que perder e o Atlético ganhar. Mas esse jogo o Atlético Resultados aqui negativos nesse final de semana do Criciúma e da Chapecoense vão ajudar o Atlético se vencer. Vai a 42 e entra no G4. Já entrou. Entrou no G4. Aí vou te falar. Vão se cuidar. Mas eles têm que perder, os catarinenses, né? É isso que eu Mas tô falando. aí que tem um detalhe. O Remo tem 39. Se o Remo ganhar, o problema do Atlético é saldo de gols, capitão. É um saldo negativo. Tem um saldo de 1, né? Negativo. É pouco.
Então tem que ser por vitórias. O Remo tem saldo melhor. Mas o Atlético está com mais vitórias, depois procura Eu vou quantas ver. O Atlético é um vitórias tem. positivo, né? Agora tá... O número de vitórias é o positivo, primeiro que critério. Enquanto isso, você Primeiro procura- critério, né? enquanto você procura aqui, vamos falar do Curitiba em relação a esse jogo lá. O que tem aí? Eu não sei se dá para mostrar essa imagem aqui do meu celular. O que seria? Deixa eu ver, o nosso engenheiro aqui pode me ajudar, não? Essa imagem aqui é o seguinte. Dá pra... Beleza? Mostra lá. Então é o seguinte, essa imagem aqui é o seguinte. Essa imagem é de uma figura que realmente marcou época no rádio e na política de Santa Catarina. Me permita, nós falamos agora há pouco do Palestra Itália, não falamos? Só, Este o foi um dos capitão maiores jogadores da Vai história falar do quê? do Palestra Do Itália. do- É Vilásio Vieira, o Lazinho. Lazinho. Jogava Que na era meia meia direita, mas jogava demais o Pois é. Lazinho. E você Jogou sabe- no Palestra Itália, o Palestra Itália, na época que ele esteve aqui, foi vice-campeão. Mas ele se envolveu depois em política, como jogador político Ele e virou depois... dono de uma rede de rádios, Mas né? você Isso vê aqui que é o cabeça... seguinte, Ele foi governador, foi No dia senador. 3, eu fui convidado, como eu comecei no rádio lá, fui convidado pela família Vieira para participar dia 3 de outubro de um evento que vai acontecer às 9 da manhã no Hotel Quality, em Blumenau. Lançamento do livro Um Homem de Valores. E que valores? Ele não foi só jogador de futebol. Não, estou cantando aqui, como é que chegou onde chegou, Ele Idemar? começou o jornal Cidade de Blumenau, ele criou um jornal esportivo em Blumenau, jogou no Tupi de Gaspar, ele jogou no Palmeiras de Blumenau, jogou no Palestra Itália. E aí entrou pro rádio, Hidalgo. Isso Entrou aí. pro rádio, em 58 lançou a Rádio Tabajara de Blumenau, que mais tarde mudou o nome para a Rádio Nereu Ramos, hoje retransmite a programação da Jovem Pan de São Paulo. O Lazinho se notabilizou não só por ter dirigido, criado e feito tudo isso aí, é porque ele inovou. Ele foi uma novidade. Um O Zé dos Domingos grandes trabalhou gestores, lá né? nos anos 60. É, um dos grandes gestores, Viu, né? me permita. Ele levou daqui, de Curitiba, Viri Gonzer, levou Martins Rebelato, Silvio Ronald, Zé Domingos, Alfredo Alfredo Otto Otto Flatal e outros Esse grandes time nomes. estava aqui, que foi para lá. Lá também, Que coisa, trabalhava lá um dos maiores repórteres esportivos do Brasil e do mundo, porque rodou o mundo, João Pedro Correia. João Pedro, que é de lá. Aqui, lá chamavam João Pedro, aqui virou J. Pedro. né? J. Pedro. O Danilo Dávila trabalhou lá também, grandes nomes. Ele tinha um programa às Preto no sextas-feiras. branco. Como é que... Me conta. Preto no branco, Às às sexta-feira. sextas-feiras. Você sabe quem é que ele levou numa sexta-feira, não? Atier Jorge Cury, presidente do Santos. na Grandes época, nomes Mas eu queria do saber, Brasil e do mundo Edemar, foram a Blumenau para serem entrevistados no Preto no Branco todas as Eu sextas-feiras. queria Era uma saber- mesa redonda Mas sensacional. Como é ele não que- parou, Ele era né? um visionário do rádio e do futebol, Foi o que Lazinho. lançou a campanha para a implantação de uma faculdade em Blumenau. Fundação Universidade Ele virou Regional senador, de Blumenau, né? que hoje Foi é prefeito em universidade. Blumenau e Ele foi senador. prefeito Foi e ele senador. que começou Brilha. a campanha através da Que rádio. história linda. Aí tornou-se o quê? Vereador em Blumenau. Tornou-se deputado estadual. Prefeito de Blumenau. Senadora durante 8 anos. Faleceu em 2004 aos 79 anos de idade. Estaria completando agora em novembro 100 anos de idade. Evilásio Vieira. Família Bem, Vieira hoje é detentora de 3 rádios. Eu quero fazer uma pergunta. Agora, em relação- Gustavo, só deixa ainda do Lazinho. Eles têm 3 rádios. A Nereu Ramos, que agora é a Rádio Jovem Pan, tem a FM 90 e tem a acho que hoje é a mais antiga em atividade do Brasil, a PRC4 Rádio Clube de Blumenau. Meu. Todas elas hoje FM. Mas de onde era o Lazinho? Em Dayal. Canoinhas ele começou. Tudo na vida do Lazinho mas ele é começou nascido em em Canoinhas. Indaial. Ele me contava isso. Disse, Zé Domingos, eu ouvi você falar que foi em Graxate. E fui. Fui mesmo. Engraxei Trabalhou em calça circo, sapato. seu José Trabalhei Domingos. em circo. Vai Ele falando dizia, da história. O Já Lazinho, que nós estamos nessa. o Lazinho, depois eu fui, trabalhei 4 meses em Blumenau e resolvi voltar em Curitiba. E ele chegou e disse, Zé Domingos, eu o trouxe porque o Alfredo insistiu muito em trazê-lo. Mas você, com o potencial que tem, não podia sair de Curitiba. Lá é lá que você vai vencer. E anos se passaram, daqui a pouco o Lazinho, senador, eu deputado aqui. Um dia bate o telefone, o Lazinho, Zé, o Lazinho, vamos almoçar juntos. Eu digo, um prazer, senador. E fomos. Daí ele disse, eu não falei para você um dia que o teu lugar era Curitiba? Como meu lugar é Santa Catarina.
Eu vim para Curitiba para estudar um pouco aqui. Por que e essa voltou. interação Agora, de Canoinhas, profissionais? ele foi engraxate, ele foi de tudo na vida. E Tem que como contar uma vencedor, história. Tem que contar tem a que história. ter uma história Agora, eu sensacional. pergunto que essa interação de levarem profissionais aqui. Ele queria valorizar o Não, rádio mas não dele. só- mas não só Curitiba esses. teve grandes Ele profissionais. trazia profissionais de Porto Alegre levou, também. mas ele levou uma das figuras que também transformou essa figura em deputado estadual. Nelson Toffolo passou aqui no rádio de Curitiba. Era de Presidente Prudente. Se grande notabilizou comunicador. na Rádio Pai Querer de Londrina. Levou para lá Luiz Carlos Gutierrez, um brilhante gaúcho, e tinha um detalhe. Tinha o Era- Elias, que trabalhou lá também, né? tinha, quando eu comecei na Rádio Nereu Ramos, ela tinha o diretor artístico Osnil Wilson Jacobson, uma das vozes mais bonitas do Mas rádio. de lá mesmo. Era o diretor artístico de lá de Blumenau. Aí tinha 6 ou 7 pessoas responsáveis pelo departamento comercial, entre os quais Augusto José de Souza Filho, velho Augusto, que jogou com o Lazinho no Palmeiras, foi campeão do Centenário em Blumenau. E tinha Álvaro Correia, irmão do J. Pedro, Deputado. como diretor, que foi deputado estadual, que ele também foi responsável por colocá-lo na política, já falecido. O Álvaro faleceu agora faz 2 anos já. O Álvaro Correia era o diretor de Irmão do esportes da Jota. Rádio Nereu Ramos de Blumenau. Diretor do jornal. A Rádio Nereu Ramos tinha diretor comercial, mais 6, 7 pessoas da sociedade de Blumenau, conhecidos que cuidavam da área comercial. Tinha diretor de jornalismo, tinha diretor de esportes, tinha diretor artístico, tinha uma Kombi de frequência modulada. Foi a primeira emissora, acho que a primeira em Santa Catarina, que Sim, instalou primeira. uma Kombi com unidade de frequência modulada fabricada pela Rádio Bandeirantes de São Paulo. E eu que trabalhava com essa unidade. E foi a pessoa que me deu a oportunidade de começar no rádio. Olha, a conversa, Não, vamos dizer que a gente está aqui Antes, para pá falar daqui, de pá futebol, de lá. claro, nós falamos Claro. sempre, mas desviou. Não podemos deixar de registrar para isso, um né, Hidalgo? papo Mas, gostoso que dificilmente... um homem que fez história no Não, só futebol. isso. Lazinho fez Não, história no nós futebol. estamos falando também do futebol anterior. Exatamente. Nós estamos querendo reviver. Eu acho que tem muita gente que gosta de saber dessas notícias. Falar em rádio, vamos mandar um abraço para o Paulo Galhardo. Grande Ô, Paulo Paulo Galhardo. Galhardo, ele está na Rádio Clube de Marília. Grande, é uma tradição, né? Marília Opa, você sabe disso, Edmar, uma trabalhou em São belíssima Paulo. escola. Revelou grandes, Marília revelou Osmar Santos, Só Oscar isso, né? Ulisses, Só isso. Só esses. da família e outros grandes profissionais da comunicação. Me parece que o falecido locutor que era da Tupi, do Rio de Janeiro, famoso, Não sei. Dolce Bueno de Camargo também. Ele é de estava de lá. Milton Camargo, o falecido Milton Camargo, pessoal Eu todo quero daquela então região. fazer uma saudação, porque ele ouve todo, acompanha todo esse Acompanha. papo lá. E Ele um fica abraço à corneteando, né, diretora. capitão? Ele fica corneteando, E, mas ele... não, e a diretora, né? Que tem um grupo de emissoras, a Luciana. Um grande abraço a eles e parabéns pelo sucesso dessa rádio, que é uma rádio porque ele tá no tradicional. micro, ele apresenta programas, vários lá. programas da rádio, ele pela experiência que tem. parabéns. Há pouco nós conversávamos com ele, Claro. né? Ele disse que à tarde ele é o locutor das tardes lá nessa Rádio Tenho Marília. certeza, dona Luciana, você pegou um grande profissional Grande de profissional. tudo. De tudo. De tudo. Bem, hoje nós esticamos isso, mas não vou deixar de falar do Curitiba. Capitão, Agora é o você pediu Curitiba. uma informação. Eu me enganei. Não é o Remo que é o problema para o Atlético Paranaense. É o Novo Horizontino. Que o Novo Horizontino tem 40 pontos. Foi pra e quinto pega lugar. o Paysandu em casa. Lá em Novo Está Horizonte. na hora do Novo Horizontino ganhar de novo. Já Porque ganhou, quem, né? Agora quem já ganhou, veio já ganhou, agora, ganhou agora a última. aqueles, Já ganhou na última. Aqueles que perdem vão Já começar está em a quinto ganhar. de novo. Já está grudando de se novo. o Novo Esse- Horizontino ganhar, vai para 43. O Atlético ganhando o Vila Nova, vai para 42. Eu acho mais fácil o Atlético entrar no G4 na outra rodada, porque pega o Atlético. Daí é mais fácil. Atletiba, Mas quero, Atlético, você fala. quero Atlético. lembrar. Porque o Atlético pá daqui, vai ser só faltando 3 jogos. Antes Aí que não eu vai esqueça, contar capitão. muita coisa. pá daqui, pá daí, você se inscreve no canal, dá o seu like. Mete o dedão, né, Zé? Opa! Faz assim, Zé. Olha aí, ó. Mete o dedão aí, dá um like. Aliás, que o YouTube faz girar. Minhota nessa Quem daí. pega o Paysandu é o Goiás, Aonde isso? em Goiânia. Em Goiânia. agora- O Novo Horizontino joga contra o Atlético.
Atlético, então. Atlético. Agora a tendência, viu, Neymar? Os times que estão mais abaixo, se começar a perder, já não tem mais calendário. É 12, 11, 10, 9, aí essa matemática não vai ajudar. Aí ganha um jogo esporádico e tal. É um momento delicado. É, o Atlético E a em casa, Chapecoense, que tá ali Isso. no Bololô, joga em Cuiabá. Olha aí, ó, um matando o outro. E o Criciúma vai jogar em casa com o CRB, que de Olha vez aí. em quando Não, apronta. tem coisa também. ruim aí no meio, viu, Zé? O CRB está brigando aí por uma posição honrosa na classificação, né? O que você já da torcida do Atlético nesse próximo jogo em casa? Torcida do 30 mil Atlético. pessoas. Você assistiu o jogo em Chapecó? Eu vi. Viu quantos atleticanos estavam lá? Tá atrás do gol ali. lá do lado Tomaram conta e enfrentaram a torcida da Chapecoense pau a Quando pau. deu como se 2 diz. a 1, falei. A torcida do Atlético é fantástica e certamente aqui em Curitiba, na Arena da Baixada, vai Você não acha lotar que e houve fazer um erro away. ali, um erro da marcação do time Chapecoense, se virou para 2 a 1, todo mundo ficou feliz e tal. Empolgação. Esqueceram de uma bola comprida por trás de Beck, aquilo tá errado. Empolgação. O Beck que tá Que- de frente lá atrás, ele não pode tomar uma bola nas costas dele. Mas Hidalgo, se Não houve tomou? falhas, No gol do se houve falhas mas- dos defensores atleticanos, houve falhas também, também claro. dos defensores catarinenses. não tenho dúvida. Ah. O gol surge normalmente de uma falha. A né? Chapecoense, vamos lembrar, agora, recentemente, jogou em casa com o Vila Nova, estava ganhando de 2 a 0. 2 a 2. Permitiu empate. E permitiu o empate de Não, 2 eu a achei 2. a defesa Exatamente. também A defesa falha. da Chapecoense é tão ruim quanto a do Atlético. Por isso deu 3 a 2, inclusive. É Né? verdade. Capitão, eu queria falar de um assunto, se vocês me permitirem, em relação ao que acontece na cobertura do futebol no Brasil. As casas de aposta começaram a tomar conta das publicidades tanto na televisão como no rádio. Em tudo. E nas competições organizadas pela CBF e pelas federações, inclusive. O que está acontecendo hoje? Hoje nós temos todos os canais abertos de televisão fazem futebol. Todos. Antes nós tínhamos a Globo e a Bandeirantes. Hoje nós temos Bandeirantes, SBT, que transmitiu inclusive no meio de semana o jogo do Real Madrid, à tarde. Rede TV, Rede Cazé, não é? Casé, GE, canal GE. Não, veja bem, nós temos 5 canais. ESPN. 5 canais. ESPN. Nós temos cinco canais abertos transmitindo futebol. E nós temos canais fechados. Sport TV com vários canais, ESPN, TNT, Cazé, Mas CNS Sport, abriu, Fox né? Sports. Abriu, hein? É Abriu muito. Isso abriu para demais. mostrar um outro detalhe que vai mais além. Acabou a exclusividade. Acabou a exclusividade e hoje, como os clubes não podem não podem depender exclusivamente da renda dos jogos. Você veja, por exemplo, Curitiba que deu 32 mil Mas pessoas, faz tempo. 700 mil de renda. O Não. São Paulo coloca 40 mil pessoas, dá 3 milhões de renda em São Viu? Paulo. no Morumbi. Não paga o faz salário tempo. de As dois rendas jogadores. dos Faz tempo jogos que a renda nunca. acabou. Há muitos anos. Que era E antes, aí- primeiro, segundo, hoje é sétimo. Não, e aí, oitavo. e aí o detalhe, a televisão hoje mostra os jogos pro local onde os jogos estão acontecendo. Sim. Mas também os estádios E mesmo diminuíram, assim, o Porque os público estádios, vai. porque o povo vai para o estádio para prestigiar o Mas futebol. olha, eu quero contar uma coisa, pelo menos eu estou vendo assim. Futebol brasileiro, a seleção brasileira, ela não traz mais o Não, significado, o apelo o apelo que nós íamos correndo atrás da seleção para todo lugar do mundo. Capitão, o futebol Mas não uma é coisa mais me popular. alegra, Não é mais Mignon, popular. uma coisa me alegra. A volta dos torcedores ao estádio. Isso. O Corinthians leva um monte, Flamengo, Fluminense, Curitiba, Atlético, Interno. Toda a torcida hoje quer saber do seu time e não quer a seleção. E A quer seleção ver virou bagunça, Capitão, e está quer- pagando o preço. E quer ver o jogo no estádio, sentir a emoção do jogo, participar do jogo. Não é como, por exemplo, você fica na televisão, tem só aquele quadro que mostra só o lance do E jogo. nós viajávamos naquela época com televisão aberta, Claro. era uma televisão, um canal, e as emissoras de rádio iam atrás, porque o futebol do Brasil, a seleção chamava até. Onde chegava, Zé? Onde a gente chegava, era uma festa, era um briefing, porque chegava a imprensa que acompanha o maior time do mundo, era assim a conversa. Em junho. Hoje você vê um jogo Fla-Flu, Vasco, você vê o time, o Vasco, a torcida que o Vasco está levando todos os jogos. E
E lá embaixo, E né? lá embaixo. Em Tem junho outro- saiu uma pesquisa, eu não sei se foi a Globo ou o Estadão, e colocaram os principais clubes em primeiro lugar. Todo mundo sabe que o Flamengo, com 41 milhões de torcedores, segundo o Corinthians, com 23 milhões, e colocaram a seleção brasileira. Capitão, torcedores da seleção brasileira, 9%. Aí, das pessoas. então tô falando, Caiu. tô falando Pessoas- bobagem. Não, não, tô não, falando não. bobagem. Lá em 17º Não tô lugar, falando com bobagem. 9%. A que ponto E eu chegou vou- a seleção E o investimento brasileira? na televisão para o futebol ainda está alto. Não. Porque O não cap- tem ca- tanta televisão aberta e todo mundo está o com cap- alguma capitão- verba aí O aberta. capitão estava lá pela Rádio Cidade, eu estava pela Clube Paranaense, 1995, Copa Umbo, Copa da Inglaterra. O Brasil estreou jogando em Birmingham, com gol de Juninho, ganhou de 1-0 da Suécia. Fomos a Liverpool, terra dos Beatles. Teria até uma foto lá com a bateria dos Beatles no Museu dos Beatles. Olha, Caverna, não era Mas caverna? tocou Onde lá. eles... Meteu 3-0 Mas no tocou? Japão, no estádio do Everton, não foi no estádio do Liverpool. 3-0. Aí foi fazer a final domingo no estádio Imperial Imperial de Wembley, o glamour. Meteu 3-1 na seleção Que era isso, né? da Inglaterra. Sabe o que aconteceu nesse jogo, não? O Hidalgo sabe, pagava-se $1.700 pelos Tudo pagava, pela né, assistência técnica da BBC. E eu não... Eu fui lá pagar, mas Eles eu não não- usei a BBC eles nos não 2 primeiros admitiam, jogos, né? fui pagar para o jogo final. Paguei $1.700. Sabe o que aconteceu na hora do jogo? Não, a BBC instalou tudo. Não tinha circuito em Embratel para a Rádio Clube Paranaense transmitir o jogo. Aí o pessoal da BBC arrumou 2 telefones. Estava eu e o Sidney Campos. Eu transmiti com o telefone, um aqui, 2 outro telefones. aqui. Um para ouvir o retorno, outro para ouvir. E aí voltamos ao Brasil. Ayrton Cordeiro, nosso falecido Ayrton Cordeiro, era o diretor de esporte da Rádio Clube Paranaense. Ele falou assim: impressionante, você gritou os gols muito antes do jogo gol mas acontecer. é natural. O que aconteceu? Era o Aconteceu telefone. seguinte, que era por telefone direto e a imagem da televisão pelo satélite Dá o demorava delay pra de chegar. 10, Delay. Quer 15 dizer, a segundos. marca do rádio registrada Ah, até essa nesse é. aspecto. Mas até olha, nesse aspecto. Agora, eu quero levantar um detalhe aqui, que estão falando de público nos estádios. Você tem acompanhado os jogos do futebol feminino ultimamente? Também, né? Observaram o grande público na decisão E agora? qualidade técnica. Qualidade Corinthians técnica. tá levando Tá todas, chamando né? porque Olha, tem o futebol qualidade. feminino brasileiro Quem é está parabéns. numa evolução. E quem acreditou nesse futebol? Luciano do Vale. Luciano do Vale. Exato. Foi o Luciano primeiro do a Vale. acreditar. Vamos e valorizá-lo. o futebol feminino está numa ascensão. Observe que a nossa grande campeã, Marta, ela está com 40 e poucos anos. Ela, né? é o 39. significado. 39. Ela é a marca, é o E significado. ela É, que não aguenta mais, está com problema de joelho. Só ela está no problema de joelho. Acompanharam a proposta feita para ela jogar mais 2 anos? Mas ela está jogando nos Estados Unidos ou na Suécia? Estados Unidos. Estados Unidos. Um caminhão de dinheiro, eu não me lembro agora. o Ela número. leva a público, né? Olha, É o e Pelé, dava- ela é fiquei Pelé. pensando, digo, mas como é que pode, né? Tamanha valorização. E E ela essa dizendo, merece, não, eu mas- não quero mais jogar, eu não aguento mais, eu Não, estou com por problemas. ela foi o instrumento maior e o Lógico, Luciano ela jogou foi a maior tudo promotora nela e do ela nosso O menino futebol. está em alta mesmo. Aí quando ele fala o Mion 9%, 9% Que é torcem, a realidade que estão vendo. É. Seleção brasileira, olha, não vale o investimento. Não está valendo investimento. Capitão, se eu separar alguém, eu, sinceramente, eu não vou saber. Qual é a escalação da seleção brasileira? Eu não sei quem vai jogar. Eu não sei. Não se sabe. O sistema não se defensivo, sabe. então, Ainda mais eu o Ancelotti não falou sei que tem quem que é o 70 lateral. jogadores. Ele Jogadores, sabe, e quando o jogador entra em campo, se não aparecer os caracteres lá na hora, você não sabe quem é. O Não duro, sabe quem Zé, é você apostar um ano antes comprando direitos, um ano, né? Um ano, paga aqui, lá, viagem, eliminatórias e tal. E chega lá e tem um time na mão, é uma coisa. A outra que você vai na gangorra e de repente sai. O Brasil arrisca se pegar um grupo ruim para nós, a sair como na Inglaterra. Não se classificar. Não esqueça do que eu estou falando aqui. Que foi meio a meio o maior vexame, que levaram todos os veteranos, bicampeões, tudo, mas parou ali em Portugal e na Hungria, com a Hungria. Não sei, viu, Zé? Se nós pegarmos aí preocupações. um grupo ruim aí, Tenho Passa na preocupações primeira na Copa fase. do Mundo. E a Copa do Mundo é daqui a pouco, hein? E daí você olha a Espanha, vai lá em Istambul, na Turquia,
e mete 6-0, dando chocolate. França, Alemanha, Argentina. A Argentina tem 2 times, 2 times. E Bem, o Brasil não tem nós meio. estamos E finalizando. como é que o Brasil se classificou para a Copa do Mundo? Quando? A Agora? 10 pontos atrás da Argentina. 10 Quinto, pontos atrás da Argentina, quinto colocado. Sim. Se fosse o regulamento anterior, não se classificaria, estaria fora Não, da Copa do Mundo. entraria na repescagem. Na repescagem. Espera um pouquinho. Enquanto vocês estavam falando, recebeu o telefonema do Catega. Catega. Cláudio Marques. Edemir Cláudio Marques. Estava vendo, Categoria. acompanhando o campeão. Categoria, Vamos categoria. fazer o seguinte, vocês aprovam que eu traga aqui o categoria? Claro. Jogou muito o Cláudio, né? Nossa, Cláudio foi craque. É, o Cláudio Não, esse está lá no craque, Curitiba. craque, Vamos trazer craque. o Cláudio aqui. Eu Vamos, conheci o vamos. Cláudio garotinho, né? Craque, craque. Logo que chegou aqui com Craque. o seu Ernesto Marques, o seu pai, que foi um grande treinador. Ele esteve no Atlético, no Curitiba, e depois se consagrou Foi no pra Curitiba. Maringá, tudo, né? Aliás, O Maringá jogou ele já no foi no México. Fínica. O Cláudio jogou no México. Jogou no No- Corinthians, é. como eu acho que deveriam trazer. No Maringá ele já foi no outro fim que de está fora carreira. Quem? Da configuração, Gralac, que também jogou no Corinthians. Gralá que tá aí com a e gente, o né? Cláudio- Fala lá que é nosso amigo de boteco. Ah, né? não, grande Gralac. Ele E tá grande que Gralac. era uma época, vamos sempre está lembrar ali que no na Cristo década Rei, de né? 60 e 70, se questionava muito o quarto zagueiro ser canhoto. Lembra disso, capitão? Claro, claro. Não podia ser canhoto tinha que ser lateral. Não podia ser quarto zagueiro e o Cláudio foi um Bom, vamos belíssimo ver, quarto zagueiro. 58 Mas o nós Cláudio tivemos... originariamente era lateral esquerdo. Lateral esquerdo. O Cláudio foi improvisado de quarto zagueiro e deu certo e acabou se Vamos- consagrando vamos- na posição. Na posição. Falaram aqui, ele foi para o Ele é Corinthians, muita foi para técnica. o Na México. lateral tinha o Nilo, É um né? Muita grande técnica, jogador. muita técnica. Muita Ele vai técnica. contar a história dele aí. Eu estava lembrando aqui um fato de quartos zagueiros do futebol brasileiro lá. 58 foi Orlando Peçanha, Orlando era do Peçanha. Vasco. Vasco da Gama. Direito. 62, Zósimo. Direito. Direito, lateral direito. Luangu. Estou acompanhando o raciocínio dele. Não era aceito Em o 70 foi o Piazza Piazza. para poder jogar Que era no mundo volante, lá. era E não volante. era quarto zagueiro, Era foi volante. improvisado Volante. como quarto zagueiro. Tá. 70. Depois nós Zagueiro viemos ganhar em não tinha 94. canhoto. 74. Ali estava quem em 94? Luiz Pereira e Não, Alfredo. 74 nós Alfredo não. perdemos. Luiz Pereira é o zagueiro E central. Marinho Pérez. E 78. Marinho Pérez. Também Em que era 78, destro. 78, Amaral. Amaral. Oscar e Amaral. Oscar e Amaral, 78. Destros. 82. 2, Oscar e Luizinho. Destro Luizinho 80. também. Destro Do também. Atlético Mineiro. 86, Não, era proibido. repetiu, né? Repetiram os dois. É. Em 90 já foi diferente. Em 90 nós tivemos na Copa Nós da estávamos lá na Itália. Quem é que era o. Lazzaroni pôs todo mundo. Bom, isso é outro assunto. Zé, Já, obrigado. já a aí. partir da Copa da Itália, capitão, você começa a pensar assim, mas como é que era a escalação? E nós passamos 2 semanas, capitão e eu, acompanhando o treino da seleção lá na cidade de Gubbio, onde estava a seleção brasileira. Dali saiu para fazer um amistoso na Úmbria, perdeu para a seleção da Úmbria por Que seleção? 1-0. Seleção nada, é que nem aqui você pega Pegou. os dois times da bairro. Santa Felicidade É. e faz uma seleção, era time de Brasil bairro lá. perdeu por 1 a E 0. ganhou do Brasil e a imprensa toda reunida, né, não podemos dizer que perdeu. Ia começar a Copa e nós perdemos um amistoso. Bom, gente, muita história contamos aqui. Muita história. Mas na próxima a gente vai saber onde é que vai estar o Curitiba, né? Onde é que vai estar o Atlético e o Operário. Eu acho isso Exatamente. importante. Grande abraço, obrigado. Tchau. Até outra. Mestre Esporte Clube chegou.